Alô, alô, alô? Olá, sou. Me ouvindo? Não. Olá, meninas. Me ouvindo? Vamos aqui. Tudo bem? Sim. Shirley, fecha o seu aí do YouTube. Isso. E a gente fala um pouquinho no Instagram aqui. Oi, fala. A Cadê a Sônia Sônia? não entrou no Instagram ainda, né? Deixa eu ver. É. Tudo bem? Tudo Bem-vindos. bom? Reconexão Essência. Tudo bem, Shirley? Nós também Tudo estamos lá no bom? YouTube. Também. Sim. Quem Estamos com um quiser livro acessar. novo, né? É isso aí. Agora um novo capítulo. Como é que chama o livro? Vai falando aqui, Shirley. É, a Sônia está falando que você está sem voz lá no YouTube. Eu vou passando. Não, tem que entrar no YouTube também. No Instagram também, né? Você não entrou lá. Ah, é que eu fechei aqui para poder falar lá no Instagram. Por isso que estava fechado aqui. Tá? Eu e a Shirley estávamos falando lá. No Instagram? Deixa eu ver. Vamos entrar às Agora ela 3. conseguiu. Agora ela vai entrar. Isso. Aí a gente para com essa conversa paralela, né? Ah, enlouquece a gente, né? Ai. Agora vai. Muito bem. Oi, Sô. Olá, Su. Aqui também de vocês, tá procurando. Eu estava falando, né, que eu não sei se vocês já falaram, é o livro As Cinco Linguagens do Amor, para quem não sabe como é a capa, é Gary Chapman, e ela aqui, ela vai falando sobre as cinco linguagens do amor. Ela identificou as linguagens, né, que existem, ela fala até que existem outros dialetos dentro dessa mesma linguagem, né, dessas cinco que ela identificou. Porque às vezes as pessoas colocam 10 maneiras de você demonstrar seu amor, 20 maneiras de você conquistar não sei o quê, o amor do outro, mas ela fala desses cinco e você pode, dentro desses cinco, trazer, né, a sua personalidade, na verdade, que é o dialeto, para trabalhar e ter mais sucesso no seu relacionamento, né? E aí, aqui no livro, o primeiro capítulo que eu coloquei lá coloquei lá no YouTube, o que acontece com o amor depois do casamento? Então, bem interessante essa pergunta, né? O que acontece com o amor depois do casamento? Então, é um cara, né, que ela encontra e no avião eles começam a conversar e, e aí ele fala, né, que ele tinha se casado 3 vezes e que não tinha dado certo, que parece que quando a pessoa casa, o amor acaba. E aí começa a história. E por que parece que acaba? Né? E ele vai contando do primeiro relacionamento, o que aconteceu no segundo relacionamento e o que aconteceu no terceiro relacionamento. Eu vou deixar aqui ah, as meninas falarem. Stan Shirley. Oi. E é legal, né, meninas? Porque assim, e uma coisa que ele vai falando, vai seguindo,
é que como é importante a gente entender a linguagem do amor do outro, né? E muitas vezes, eu, por exemplo, é sempre bom te dar os nossos exemplos, porque assim fica mais fácil, né? Falando, eu fui casada 2 vezes. E principalmente no segundo, eu claramente me casei com quem eu idealizei. Com quem eu, sabe, eu peguei aquele homem e encaixei no que eu queria, né? Para mim, ele tinha que vir trazendo uma série de questões, que, enfim, ele vinha preencher uma série de buracos, digamos assim, que eu tinha. E aí, passa 1 ano, 2 anos, passa a paixão, né, meninas? E aí a gente começa a ver e enxergar de fato com quem eu estou me relacionando. Com quem de fato eu me casei. Porque enquanto você está naquela paixão, naquela coisa nebulosa, você está enxergando ainda o que você quer ver. Só que as pessoas vão se revelando dia a dia, né? Escova de dente, pasta de dente ali juntinha todo dia, enfim. A pessoa começa a se mostrar sem as máscaras, né? Sem aquela máscara, aquela imagem que a gente cria, né? E tanto um como o outro, né? E aí vem aquela coisa, e agora? Né? Assim, não foi com esse que eu casei. Nas histórias infantis é legal porque o sapo sempre vira príncipe, e na vida real o príncipe vira sapo. E a gente tem que aprender a conviver com esse sapo, né? De verdade. E não, brincadeiras à parte, mas não é isso. Assim, se a gente casasse, né? Se casasse, fosse morar junto, compartilhar a vida, seja com quem for, com mais preparo, né? Eu acho que todo mundo devia fazer anos de terapia antes de morar junto com alguém, de verdade. Porque, assim, eu não me caso só com aquela pessoa, eu me caso com aquela pessoa, com todos os traumas que ela traz, com todas as influências culturais que ela tem, com traumas dela enquanto indivíduo e coisas dela enquanto clã, enquanto família, na constelação familiar, a gente vê muito, né? Padrões que vão se repetindo, se repetindo. Então, assim, a gente casa com um todo. E o que é pior, a gente joga no colo desse coitado um monte de expectativas e um monte de carências nossas também. E aí, assim, eu quero que ele me ame como eu amo. E vira uma bagunça, porque assim, eu não paro para olhar, observar, e esse primeiro capítulo fala muito disso, né? De você olhar qual é o amor que o outro está acostumado a receber. Como é esse amor que ele quer? É um amor de palavras? Depois, ao longo do livro, ele vai falando das 5 linguagens, né? É aquele amor que você fica o tempo todo falando, olha como você é linda, como você é maravilhosa, ou é aquele amor que pede mais atitude? Tipo, pega o lixo e leva lá para fora para mim, por favor. Pega o bebê que está chorando e me ajuda Cada um ama de uma forma diferente, porque aprendeu de formas diferentes. Então, assim, entender este outro, primeiro, para entender esse outro, a gente tem que partir primeiro do princípio que eu preciso me entender, me olhar, entender do que eu gosto, porque a gente nem do que a gente gosta, nem do que... A gente não entende nem por que a gente faz determinadas coisas, né? Por que a gente tem determinados hábitos repetitivos, atitudes que a gente vem arrastando. E imagina o outro. E aí, ao invés de a gente tentar entender este outro, a gente fica querendo que ele se enquadre, como eu coloquei há pouco no meu exemplo, se enquadre no teu sonho, naquele ser divino que você criou e que ia vir chegar e te fazer feliz e tapar todas as suas carências e ser a sua outra metade. Eu quero morrer quando alguém me dizendo isso, que é a outra metade. Não tem outra metade. Se você não estiver inteiro em si, com você, não tem relação que vai dar certo, porque ninguém vai vir para te completar. Isso não existe. Mas a gente é criado para acreditar que sim, né? Que aquele príncipe lindo, encantado, vai chegar no cabelo branco e vai me salvar de tudo. E não é por aí, né, Xan? A carinha da Xan. Não, que é tão ilusório, né? Aquela coisa que a gente vem sendo criado, né? Dos contos de fada, né? É uma transferência total de poder, né? A gente entende hoje que temos que ser preenchidos de nós mesmos e não dar o poder ao outro de nos preencher, né? Eu acho que isso vem muito de encontro ao que esse livro está trazendo, né? As 5 linguagens do amor, trazido pelo nosso autor aqui, o Gary Chapman, ele é um conselheiro matrimonial. Muito legal isso, né? Super formado, bacharelado em várias coisas, em vários cursos, mas ele se
foi para essa parte do conselheiro. E olha que sucesso, esse livro, em 1992, ele foi o top 1, né, dos best-sellers vendidos. Então, até anotei aqui, são 11 milhões de cópias em mais de 50 idiomas no mundo. Então, olha a necessidade que o mundo tem de entender, né, as formas do amor, né, as formas de dar e receber o amor, que são praticamente simples, se a gente olhar, né, o resuminho aqui, é algo que você fala assim, tudo bem, legal, né, perfeito. Mas não se torna tão simples assim, né, porque como nós fomos criados na base de como recebemos o amor na nossa primeira infância, vai comandar, né, como nós vamos receber esse amor futuramente. E é isso que é desafiador, porque primeiro você tem que se conhecer. Você se conhecendo, também você vai conhecer a maneira do outro te dar amor, vai reconhecer isso nele. Porque acho que o grande problema é isso. Com essa questão dos contos de fadas, né, que teve uma época, e hoje já está mudando um pouco, mas houve uma época em que é isso, né? O príncipe sempre vem, salva, casa e são felizes para sempre. Então nós temos meio nesse inconsciente coletivo da humanidade que casamento é a solução. E é uma das coisas que ele traz logo de cara aqui, a pergunta da pessoa porque o que acontece com o amor depois que casa, né? Como se nós, né, nesse inconsciente coletivo do Felizes para Sempre, depois que casamos, nós não precisamos fazer mais nada, não precisa se alimentar desse amor, porque eu já garanti, né, que eu tenho um marido, que eu tenho uma esposa. Então, garanti, tem alguém que eu amo, posso relaxar. E aí que a gente entra na patinar, né? Nós vamos patinando nessa relação de dar e receber constante, que é um relacionamento, porque não é só um relacionamento afetivo, íntimo, né? É os relacionamentos. Quanto mais você entender como a sua mãe, como seu pai, como seus irmãos, como seus amigos de trabalho gostam de dar e receber amor, melhor você vai se relacionar com eles. Então, menos conflitos, menos aflições, menos ilusões. Então, grande parte do nosso conflito, do nosso ego, né, que a gente veio trabalhando aí nesse livro anterior, né, no Despertar de um Novo Mundo, é essa questão desse olhar ilusório que nós criamos a partir das personagens. Então, aqui me fez ligar isso. Então, quando eu entro na personagem esposa, é como se eu virasse uma página de tudo que eu aprendi e aí, ok, né? Não dá para ser assim. Eu vou me mover em torno daquilo que o meu inconsciente já conhece. Então, o estado de presença, né? O estado em você ficar atento no seu relacionar-se, faz parte de se conhecer. Sensacional essas 5 linguagens aqui, essas 5 maneiras que ele resume sobre isso, que são coisas fáceis, porém, como ele traz no livro, a gente sabe o idioma, mas dentro de um idioma tem vários dialetos, né? Várias maneiras. Aqui no Brasil, vamos pensar, né? Português, mas se você vai para Minas Gerais, tem lá um jeitinho mineiro, se você vai para o Nordeste, tem o jeitinho nordestino, né? Se você vai para o Sul, tem o jeitinho do Sul. Então, você vai encontrando essas várias maneiras, mas a língua é a língua portuguesa. Se você vai para Portugal, é de outro jeito, né? E os outros países que têm língua portuguesa. Então, a gente precisa, porque quanto mais eu entender, melhor para mim, né? Melhor é se relacionar-se. Então, a gente não tem que nada, mas se você quer melhor... ter um melhor padrão na sua vida, você quer ter um melhor relacionamento ao seu redor, é legal você olhar para isso, né? É legal você entender essas 5 linguagens do amor, né, Sô? Respondendo. E ele fala, né? Como ele foi casado, esse cara que ele encontrou, né? Que o Gary encontrou no avião. Foi casado. Sô, você não abriu o YouTube. O YouTube está fechado, o seu microfone. Abri agora, gente, o YouTube. Eu tô falando assim, o Gary, quando encontrou esse cara dentro do aeroporto, ele começou, né? Então, o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro? Então, ele vai falando no primeiro casamento,
estava tudo muito bem até ela ter o primeiro filho, até eles terem o primeiro filho. Aí parece que ela não dava mais atenção para ele. E aí ela pedia, né, que ela precisava mais de ajuda. Ele achava que não fazia diferença ele ajudar. E aí foi ficando uma indiferença. Aí os dois, né, acharam melhor se separarem mesmo, porque um ficou distante do outro. Outro casamento foi, igual a Xerê falou, uma paixão, tal. Aí quando casaram no segundo, também parece que evaporou o amor, porque começaram cobranças daqui, cobranças dali, né? E, e no terceiro casamento, ele achou que tinha realmente encontrado o amor. Ele falava para ela o quanto amava, mas ela, né, ficava sempre muito chateada que ele não ajudava. Né? Então, o que, que é isso? Quando o Gary fala das linguagens do amor, ele coloca assim, né? Então, tem gente que entende o amor como palavras de afirmação. Então, como esse cara que fazia, você é o amor da minha vida, eu te amo, não sei o quê. Mas o outro entende o amor, pode entender ser amado de outra maneira, com um tempo de qualidade. Então, se o outro dá um tempo para mim de qualidade, vamos dizer assim, não fica no celular, né, dá aquele tempo necessário e convida para fazer coisas, a pessoa vai entendendo que o outro tem interesse, né? E aí tem uma outra linguagem, né, que ela vai falando os presentes. Então, tem pessoas que adoram ganhar presentes. Então, se o cara chega com uma flor no fim do dia, com chocolate, fala, nossa, como a pessoa me ama, porque ela tá me dando presente, sempre lembra de mim e tal. A outra linguagem é o ato de serviço, né? Então, tem muitas coisas aqui para fazer. O cara já levanta, a mulher já levanta, vai fazer, vai jogar o lixo, o outro vai, sei lá, lavar os pratos, o outro vai secar. Então, para quem entende a linguagem do amor como atos de serviço, é, parece que eu vou entendendo assim, nossa, ele me ama porque ele está fazendo isso, ele está me ajudando, né? Então, vai crescendo aquele amor ali. E o outro amor, que ele coloca outra linguagem, que o Gary coloca, é o toque físico. Então, tocar na pessoa, tem muita gente que fala isso, né? Nossa, a pessoa passa, parece que não me faz carinho. Estou sentindo falta de carinho, do toque. Então, a gente já percebe que aquela pessoa entende o amor como toque de carinho, né? Então, quando a gente vai entendendo essas maneiras de como, principalmente primeiro, como nós funcionamos. Porque para muitas pessoas, às vezes, é difícil identificar como ela entende o amor. Ela nem sabe, porque ela nem se ama. Então, entender, né, como se ama é vamos dizer assim, um primórdio para também amar ao outro. Porque se eu sei que eu gosto de toques de carinho, que eu gosto de receber esse cafuné, eu vou falar para o outro, olha, eu entendo o seu amor, não com palavras de afirmação, porque isso para mim não são palavras ao vento. Mas quando você faz uma massagem em mim, quando você passa, toca meu cabelo, meus ombros, nossa, aquilo você tem o que quiser, vamos dizer assim, de mim, porque eu vou entendendo que você me ama da mesma maneira, né? Atos de serviço, olha, eu entendo o amor quando você está fazendo algo também. Se eu estou fazendo alguma coisa e você não está fazendo nada, eu vou entendendo que você não me ama, que você não tem consideração por mim. E aí dá para fazer um diálogo, né, muito mais profundo, quando a gente entende qual é a forma de amor que eu gosto de receber, ou qual é a minha linguagem do amor. E dentro de cada uma, né, seja as palavras de afirmação, seja o tempo de qualidade, seja os presentes, os atos de serviços, os atos de carinho, dentro de cada uma dessas linguagens vão existir um monte de variações, porque nós somos seres humanos e a gente vai ampliando, por assim dizer, nada é finito, nada é parado. Por isso que ele fala dos dialetos que a Chan também falou. Né? Então, se eu entendo palavras de afirmação, como amor, né? Eu falando isso, não precisa ser todos os dias aquela coisa melosa, ai, você é o amor da minha vida, não, mas nossa, como você faz as coisas bem, nossa, admiro você por você ler tantos livros, nossa,
são palavras, né? Mais o diálogo que vai fazer com que aquele casal que vai entendendo qual é a linguagem do outro vai se reconhecendo nesse percurso. Porque um livro vender, né? São 11 milhões, né? De exemplares. Olha quantas pessoas têm, né? Uma dor nessa área, né? Uma dor nessa área do relacionamento. Porque eu posso ficar muito bem no trabalho. Eu conheço pessoas que têm uma prosperidade enorme no trabalho, com a família, já está uma coisa assim mais organizada. Mas quando tem a questão do relacionamento não resolvida, e não resolvida eu me sinto frustrado ou frustrada por ainda não ter um relacionamento na minha vida, ou a sensação de que comigo não dá certo, eu tenho dedo podre, as pessoas se afastam de mim, essas frases. A maioria das pessoas não conseguem viver a vida plenamente, né, quando isso está afetando a vida dela. Né? Quando ela se sente nessa área do relacionamento rejeitada, vou dizer assim a palavra, porque a pessoa vai se sentindo rejeitada. Somente em datas, Dia dos Namorados, então essas pessoas querem sumir da face da terra, Natal, Ano Novo, porque aquela sensação, eu não tenho ninguém para viajar, não tenho ninguém para dormir junto, não tenho ninguém no frio, né? Aquela sensação de solidão, porque nós humanos, a gente tem uma necessidade de estar com outro. Isso já é comprovado, né? Quando eles colocaram uma criança, o Skinner foi um psicólogo que ele fazia muito experiências comportamentais. E quando ele fez a experiência de colocar um recém-nascido mamífero, que antes podia fazer isso né, no século passado, sem a mãe, com uma mamadeira só com a mamadeira, só dando comida, ele fez com, eu não sei qual, acho que foi com chimpanzé, né? Que ele só dava comida, não tinha um afeto, não tinha nada, não sobrevive. A gente só sobrevive com o toque, com o amor, né? Com essa sensação grupal mesmo. Nós humanos, a gente é grupal. A gente gosta desse contato. Muitas pessoas na pandemia ficaram desnorteadas, né? Porque não tiveram esse contato. E teve um relato de uma senhorinha que ficou totalmente perdida e a família acha que ela ficou com a doença mental mais acelerada por conta que na pandemia ela já morava sozinha e aí ela não saiu para nada e como ela era já de idade também ninguém a visitava. Então quando eles chegaram lá depois para fazer as visitas e tal, ela ficou uma pessoa meio que arredia as outras pessoas e mesmo depois que acaba a pandemia, ela não queria mais sair, ela não queria mais se envolver, ela tinha medo de olhar para as pessoas, ela criou ali um trauma, né? E isso a fez denegrir o sistema dela imunológico, e ela foi, né, envelhecendo muito mais e ficando com problemas psíquicos por conta dessa falta de envolvimento com o outro, dessa conexão com o outro. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que quando o Gary Chapman ele lança um livro desse e vende tanto, é um best-seller, tem um calcanhar de Aquiles ali na relação. E a gente precisa olhar. Nem se for para depois falar, tá muito bom, eu só quero ficar com os meus amigos. Esse tipo de relacionamento eu não quero mais, mas eu tenho que olhar para essa ferida, né? E ele, né, ajuda muito a gente a entender essas feridas, né, Sheila? E você falou das senhorinhas solitárias, tal. Eu lembro na pandemia, eu resolvi fazer um trabalho voluntário no CVV. Você sabe que muitas das ligações que eu recebia eram exatamente de pessoas com esse perfil. Senhoras de idade, que os filhos não estavam visitando, ou porque estavam realmente preocupados com a saúde, ou porque estavam até usando como desculpa para me visitar a mãe. E assim, elas já me ligavam falando exatamente isso. Olha, eu não tenho nenhum problema. Eu nem quero ficar usando muito essa linha aqui, que eu sei que é para coisas mais graves, mas eu precisava tanto de 10 minutos de conversa. Falei, bora lá, vamos falar, vamos conversar.
porque isso faz falta, isso é importante mesmo, né? Enfim. Mas ainda voltando para os relacionamentos, eu queria aqui colocar um exemplo de um casal que eu estou atendendo, e como que é importante a gente, de fato, tentar entender o outro, né? Eles estavam em vias de separação, por quê? Por vários motivos, mas um deles que eu queria até trazer aqui, que é assim, no Enneagrama a gente fala muito também, além dos tipos, dos instintos. E ele, social reprimido, ela social dominante. O que é isso? Ela queria casa cheia, ela queria sair todo final de semana, qualquer motivo para ela era motivo de festa. E ele é o do aquário, é da casinha, ele quer ficar no ninho dele, ele trabalha a semana toda, ele já perdeu energia, ele quer ficar em casa. Essa coisa do social, assim, o social dominante, ele se energiza com pessoas. O social reprimido, ele perde a energia com muitas pessoas. Olha a diferença brutal desses dois. E estavam em vias de separação, em vias de separação, com filhos pequenos. Falei, gente, ainda tem amor nessa relação. Não, mas ele é muito diferente. E aquela coisa, né? Os opostos se atraem, mas o difícil é esses opostos ficarem juntos. E para ficar junto exige muito esforço, mas muito esforço mesmo. E aí o trabalho que eu fui fazendo e conduzindo eles foi exatamente para que, assim, primeiro, olha o perfil da tua mulher, olha como ela é assim, 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 ela gosta disso, disso, disso. Você gosta de coisas completamente diferentes. Então, assim, aonde vocês conseguem arrumar uma temperança, um equilíbrio para manter essa relação? Vocês têm filhos pequenos ainda, não dá para também, né, a gente jogar para o alto e vamos viver a vida. E tinha ainda amor, se não tivesse, mas ainda tinha amor entre eles. Só que tinha muito ressentimento de ambas as partes. Por quê? Porque, até só por esse exemplo, né, dessa coisa do social, ela queria sair o tempo todo, ela estava para fora, para fora, para fora. E ele só ali, para ele, ela bastava. E os filhos e mais ninguém. Estar com pessoas a semana toda já era para ele muito complicado. Então, no final de semana, ele queria estar quieto na casa dele, com a família dele. E ela arrastando para várias coisas. Então, assim, primeira coisa que a gente fez, que foi bem legal, foi assim, eles escolheram um dia na semana, e no caso deles era sexta, porque eles poderiam deixar essas crianças com os pais dela. E assim, a cesta do namoro, eles instituíram a cesta do namoro. Sabe aquela coisa que você faz quando você está namorando, que você vai sair com um namorado, que você se arruma, põe perfume, se ajeita e vai fazer um programa? A gente deixa de fazer esse tipo de coisa quando nós estamos casados. Então, quando tem filho pequeno, não imagina. Então, eles chegaram no acordo que, assim, vamos ter a sexta do namoro. E a sexta-feira é isso. E a sexta-feira é o dia que eles saem para ir para o cinema, eles saem para eles, só os dois, para conversar, para entender realmente essas diferenças, para alinhavar até onde eu consigo subir, você descer, né, para manter o equilíbrio. E graças a Deus está indo. Porque, assim, se eu não abro meu coração para entender de fato o outro, e faço, claro, a minha meia-culpa também, né? O que em mim eu posso melhorar um pouquinho, ou mudar um pouco para me adequar. Porque, cara, qualquer relacionamento, eu não estou falando só de casal, né? Mas qualquer relacionamento exige que você ceda um pouco aqui, né? Mas não se violentando. Não naquela coisa do que... Eu fiz isso muito nos meus relacionamentos, assim, de engolir. Ah, tá bom, é assim que você quer, então tá. Não. E aí você vai ficando ressentida, você vai ficando ressentida, você vai ficando ressentido. E aí chega uma hora que você olha e fala, não gosto mais dessa criatura. Por quê? Porque você foi matando o sentimento dia a dia. Cada vez que você engole algo, né? Você deixa de... Você não se coloca, você não discute, você não se respeita. Então, assim, a primeira coisa é você retomar o respeito por si, né? Fazer seus trabalhos internos e deixar que o outro faça o mesmo também. Então, assim, nesse exemplo, foi bacana porque eles estão conseguindo falar e entender o seguinte, como é que o que é o amor para ela, o que é a convivência para ela e o que é o amor e a convivência para ele. E tentando arrumar um equilíbrio na relação. Pode ser que eles cheguem lá na frente e decidam que, poxa, realmente não dá, eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Ou não. Agora, o que não dá é para colocar no automático, como muita gente fez, e eu já me vi nesse lugar, colocar no automático, não olhar para as questões, fingir que não tem problema, né? Ficar postando foto no Face dizendo que está tudo bem, e tá tudo ruim lá atrás. E o que é pior, às vezes a gente vê muitas pessoas levando vidas duplas mesmo, assim, né? Sem julgamento, cada um, né, sabe de si. Mas causa dor, porque assim, se eu estou fazendo determinada coisa, mas não está me doendo, tudo bem.
Mas geralmente as pessoas começam a olhar para fora e fazer coisas escondidas, né? E aí ficam se mortificando por culpa também. Então, assim, não tem certo ou errado. Tem o que funciona para cada casal, né, Xan? É isso mesmo, você está falando isso daí, me veio. Tudo precisa ser nutrido, né, gente? A gente não vive, nosso corpo físico, ele não vive sem comida, né? Uma comida de boa qualidade, ele precisa de uma higiene, né? As plantas precisam de água, de luz, de nutrientes. Os relacionamentos também precisam disso, né? O amor a gente nutre, né? Nutre a cada dia, em cada relacionamento da sua vida. Então você vai nutrir com presença, com afirmações positivas, porque pensa bem, se eu só fico criticando e julgando, eu estou alimentando o quê? O ódio, a raiva, né? A mágoa. Então, se eu estou na afirmação, se eu estou na presença de saber que aquela pessoa precisa de um carinho na palavra, eu vou usar, nossa, essa comida ficou uma delícia. Gente, como a casa está bonita, perfumada, cheirosa, seja o que for. Né? Então, esse nutrir é um olhar de atenção, é um estado de atenção, né? É o estado presente, para que você possa fazer com que todos os seus relacionamentos sejam mais saudáveis, né? Sejam mais felizes, né? Para você, porque é uma troca. Tudo que é pesado, a gente vai se afastando aos poucos, né? Sempre tem uma coisa muito pesada, você chega para falar para a pessoa só reclama, só fala mal. Na segunda, na terceira, na quarta vez você vai falar oi de longe. Você vai querer sair, você não vai querer ficar com a pessoa, né? Se a pessoa toda hora fica te tocando, te toca para falar, e põe a mão, e beija, e abraça, e você não tem esse perfil, você vai acabar querendo se afastar daquela pessoa. Então, porque, nossa, me incomoda ela ficar me tocando, ai, que evasiva, né? E não sei o quê. Então, você estando nesse estado de presença, de observação, você vai conseguir fazer com que essa nutrição, né, o nutrir-se, seja cada vez mais gostoso. Porque, na verdade, é isso, né? Tem que se tornar uma coisa habitual e gostosa para a gente. Mas a gente vê que com tudo isso, né, com 11 milhões de cópias vendidas no mundo, é uma dor de todos, porque é onde a gente, nosso calcanhar de Aquiles, temos que olhar. Porque, na verdade, nós temos um amor, né? O nosso amor ainda é um amor muito egoísta, né? Ainda é um amor muito só o meu interesse. Então, enquanto está fazendo o que me interessa, como eu quero, do jeito que eu quero, eu amo. A partir do momento que não está mais fazendo, que começa a ficar pesado, que começa a brigar, não me serve mais. Né? Então, a gente ainda tem muito para aprender sobre realmente a palavra amor, né? E a gente até imagina, é muita dedicação. Sim, é muita dedicação, mas na hora que está ali no relacionamento, nos conflitos, a dedicação vai por água abaixo, né? Porque você está ali no conflito, está naquela bagunça, e você está se achando certo e o outro errado, você está se achando incompreendida e o outro também está se achando, e acabou a dedicação. Foi por água abaixo, foi por ralo. Né? Porque a gente traz todas as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas ilusões, né? Todos os contos de fada que a gente ouviu, a forma que a gente recebeu o amor na primeira infância. Então você vai só repetindo isso, repetindo, repetindo. E quando ele traz, né, essa questão, né, do que acontece com o amor quando casamos, é que a pessoa no avião começa a conversar com o autor, que ele traz os 3 casamentos, é exatamente isso, né? O primeiro, o segundo e o casamento, cada um tinha uma forma de amar. A forma de dar amor estava incompreendida. Primeiro que os 3 já estavam meio ali na paixão. Nenhum foi mais do que 2 anos, né? Então, até 2 anos ainda é considerado uma paixão, um amor. Né? Então, um ele casou com 6 meses, o outro, quando ele achou que ia certo, ele namorou 2 anos. Né? A hora que começou a estabilizar, ele entrou no casamento. E aí você já entra no casamento, acho que ele pode falar bem, né, até sobre isso, que é assim, a questão de você já entrar com a bagagem vivida, né? Você já vem com uma bagagem. Você já quer separar o que você não gostou do outro, o que você sofreu no outro relacionamento, e já procura alguém diferente.
né? Você já quer olhar diferente para as pessoas. Só que nos 3 casos do casamento da pessoa que estava conversando aqui com o autor, ele não identificava a forma. Quando ele fazia certo uma coisa, né, no caso, ele começou a falar, acho que é o 3º casamento, que ele começou a elogiar, falar, então já tinha namorado 2 anos, tudo ele achou que ia dar certo. Não sei se eu estou misturando, meninas, mas ele teve filho. E aí a pessoa, por exemplo, a pessoa dava amor, ela gostava de receber amor cuidando. Ele gostava de receber amor cuidando dele. Então, ela cuidava dele e ele elogiava ela. Aí, nesse caso, veio a criança, né? Aumenta a responsabilidade da esposa, da mãe, né? Ali, sobrecarrega. Ela começou a cuidar menos dele. E ele começou a se sentir menos amado. Aí ele foi reclamar. Aí ela falou assim, você não entende como que é difícil, como é sacrificante. Ela até usou ser babá 24 horas. Quer dizer, ela já tinha ali os gatilhos dela como mãe, né? E ele falou, não, eu até tentei, mas eu não consegui. Porque ele ali, ele já tinha entendido, ele já estava trazendo o que vinha do outro relacionamento. Tipo, eu nunca sou compreendido, né? Ah, aconteceu isso no outro de novo, meu casamento já vai por água abaixo. Né? Ele não, naquele momento, ele não entendeu a linguagem do amor de cada um. Então, ele estava carente porque ele queria a atenção dela. E ele estava feliz antes da criança porque ela dava esse tempo de qualidade para ele. Quando ela deixou de dar esse tempo de qualidade e foi dar para o filho, ele se sentiu carente. Né? Então, é a hora em que nós vivemos as nossas ilusões. Então, o filho é nosso, né? O tempo é nosso, então eu vou fazer esse tempo de qualidade, eu preciso de uma ajuda, então eu vou achar uma babá para eu poder sair uma vez por semana ali e ter um momento meu com a minha esposa, eu vou pedir a rede de apoio, a mãe, uma sogra, que venha dar um pouquinho para poder jantar a 2, um olhar para o outro, conversar, porque para ele receber amor era tempo para ele, né, olhar, cuidar, estar disponível para ele. E a gente sabe, quem é mãe, que filhos têm essa questão de ocupar muito o nosso tempo, né, por dedicação e por necessidade. E aí o homem entra nessa dor. Então, se ali naquele momento eles tivessem entendido essa dinâmica deles, eles teriam ajustado de uma forma mais saudável. No outro relacionamento, tinha a questão de fazer serviços. Então, ela gostava da casa bem feita, bem arrumada, né, tudo. E ele se sentia feliz com isso. E aí, quando ela não começou a fazer, quando ela começou a ficar descontente com o relacionamento dele, porque ele não ligava, começou também a dar os problemas. Então, gente, quanto na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, tá dando muito trabalho esse relacionamento, Wagner, também acho. Dá trabalho mesmo, né? Porque a gente tem que estar ali presente, né? A gente tem que estar disposto, né, a soltar um pouco da nossa bagagem para olhar o outro, porque o outro também tem a bagagem dele. Então, essa hora é soltar para poder deixar o vazio acontecer para que ambos possam preencher do novo. Porque esse relacionar-se vai ficar bem mais saudável, né? Ele traz aqui também a questão da linguagem, né? Que é a primeira linguagem, como a gente falou, por exemplo, o português, né? A primeira linguagem ele traz como na primeira infância, que é como você recebeu, né? Esse amor na primeira infância, na sua família, a primeira família, né? Pai, mãe, irmãos, e como foi esse ato de dar e receber amor. E a segunda maneira, a segunda linguagem, seria os outros relacionamentos que vão sendo construídos a partir daí, que seriam os dialetos que a gente comentou, né? Dentro da língua portuguesa, os diversos dialetos. Então, olha que interessante, né? Se é necessário relacionar-se na vida, o que é que eu tenho de especial na minha primeira infância? O que é que eu tenho de primordial, de saudável, que eu vou levar para todos os outros relacionamentos durante a minha vida? Porque esse é o ato de estar presente. Esse é o ato de se propor
a fazer diferente, né? Porque a gente tende a olhar sempre o negativo, 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 e repete o negativo automaticamente. E eu acho que o legal a gente estar aqui olhando é exatamente isso. O que é que eu posso trazer de lá que foi bom? O que eu posso fazer com essas novas linguagens, né? Com essa percepção hoje de formas diferentes, trazer para o meu dia a dia, trazer para o meu aqui e para o agora. É só. É isso aí. E a questão, né, do trabalho é igual aprender. Igual a Chan começou a falar, né? Ele fala assim, tem casal que fala, é a mesma coisa de eu tentar me comunicar com chinês. Vamos fazer aqui uma linguagem bem longe da gente, né? Então, um está falando chinês e o outro está falando português. Então, se eu não me dispor a aprender um pouco de chinês, e se o outro não se dispor a aprender um pouco de português, como que vai ficar o nosso relacionamento? Ele coloca aqui na página 15, para quem não sabe, nós estamos com esse livro agora, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, no primeiro capítulo, é bem curtinho. Ele fala assim, não basta ser sincero, devemos nos dispor a aprender a linguagem do amor primária do outro, se quisermos ser comunicadores eficientes do nosso amor. Então, eu quero comunicar o meu amor ao próximo. Se eu quero isso, eu tenho que me dispor a aprender a linguagem dele também. E aí, onde que a gente fala que os dois cedem. E quando os dois cedem nesse sentido, pode haver ali uma troca muito boa, uma troca muito justa. E essa troca justa de amor, né, que os dois estão cedendo ali para compreender um ao outro nas suas linguagens. A gente pode não ter só uma linguagem, a gente pode permear também um pouquinho por todas. A gente pode ter uma que a gente sente esse amor vindo, mas se o outro faz algo que também é agradável para mim, eu falo, nossa, então tá aí uma comprovação, né, que eu... Porque, na verdade, esse parece bem um complemento do outro livro, porque esse corpo nosso de dor, que aprendeu tantas coisas ali na infância, e tá com a cabeça, né, cheia, vamos dizer, de coisas para resolver. E aí não se percebe, não percebe a rejeição que está nele, não percebe esse buraco ali de não se sentir amado, de não desenvolver o amor próprio. Tudo isso, quando eu vou para um relacionamento, vira uma bomba atômica, porque é como se eu quisesse ali sugar do outro tudo aquilo que eu sinto a falta em mim mesma. Então, se eu estou sentindo alguma falta em mim, eu tenho que me suprir primeiro, né? Eu tenho que me colocar em outro posicionamento de me entender, igual eu falei, entender como é a minha linguagem do amor, entender em que momentos é só historinha da minha mente, em que momento aquilo é real, está realmente com o pé na realidade do que está acontecendo, porque quem atende casal, eu atendo casais, um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa, né? E aí você fala, nossa, que buraco é esse? Porque um está entendendo de uma maneira, o outro tá entendendo de outra. Mas os dois estão super dedicados, estão sendo sinceros. Por isso que ele basta aqui, não basta ser sincero. Tem que ceder nessa linguagem de aprender como é que esse outro ele vai entendendo o que é o amor. Se é por tempo de qualidade, e eu trabalho quase 24 horas por dia, se eu quero me relacionar, como que eu faço para que meu trabalho não ocupe tanto o meu tempo, para que eu possa oferecer um tempo de qualidade para o outro. E esse tempo de qualidade que ele gosta tanto e que para ele é tão caro, reacende em mim o meu amor, porque na verdade é tudo sobre nós. E aí, quando eu retroalimento esse amor em mim e vejo nos olhos, através dos olhos do outro, isso dá uma sensação de acolhimento, de uma paz interna que a gente quer, né? Mas é preciso, e talvez esse trabalho, né, Wagner, que o Wagner coloca, é isso, mas um trabalho mais interno, é nosso. Mas o outro não quer saber, mas você quer. Então, se você está aqui agora, tentando entender essa linguagem, é você que, vamos dizer assim, é você que recebeu o chamado da sua vida, né? Então, se você começa a compreender isso,
E a praticar isso é sempre por você. Porque senão a gente começa a culpar, mas eu não faço porque o outro não está fazendo também. Eu não me coloco porque o outro vai fazer isso. Eu não faço porque se eu ceder, o outro vai montar nas minhas costas. São frases que a gente ouve. Mas a responsabilidade é sempre sua. A responsabilidade é uma autorresponsabilidade. Porque se aquilo está me incomodando, sou eu que tenho que mudar. Não existe como trazer a culpa para o outro se eu que estou sentindo um incômodo. Eu que tenho que ir atrás disso e fazer o melhor que eu posso. E se depois eu fazendo esse melhor que eu posso, eu ainda sinto que acabou, que ai, não dá mais, ok, né? Mas aí eu vou com tudo, com toda a minha bagagem, com tudo que eu estou do meu conhecimento, eu vou lá com tudo que eu fiz, com uma clareza muito mais. E aí existem mais de 8 bilhões de seres humanos, gente, na face da Terra. Com certeza você vai encontrar uma pessoa também, porque você já mudou sua frequência, você já mudou seu posicionamento. Mas se o outro não quer saber, tenho que insistir para quê? Então, não é insistir, Wagner. Você vai trabalhar em si, você vai ir percebendo qual é a sua linguagem do amor. Então, nossa, eu entendo o amor assim. Se a pessoa está reclamando que eu não faço tal e tal coisa, é você quem tem o conhecimento, tem o poder. Nossa, ela está entendendo que a linguagem do amor para ela é serviço, é tempo de qualidade. São palavras. Se a pessoa fala para você, poxa, você nunca fala que me ama, você nunca me elogia, você nem me percebe. Você já vai sacar que a linguagem dela do amor é o quê? Palavras de afirmação. Olha, esse livro aqui dá até um caminho para a sedução. E quem tem o conhecimento tem o poder. E aí, mas aí eu vou usar isso, as coisas deveriam ser naturais, mas não são, né? A gente vai aprendendo com o outro. Por isso que a gente é humano e a gente está aqui, né? O outro, ele starta em mim coisas que eu tenho que trabalhar em mim. Então, nunca a gente vai estar fazendo pelo outro. Se o outro não quer nem saber, eu quero sentir esse amor. E o amor está em você, sempre, né? E é por esse amor que eu faço por mim. E aí, mas a minha linguagem do amor, eu sei que são toques de carinho. É o toque de carinho e a pessoa não vai me dar, né? Será? Porque assim, quando você dá algo de coração, quando você... Uma coisa é você falar assim, faça massagem nos meus pés. Vou falar, Deus que me livre que eu vou fazer essa massagem aí nos seus pés. Falando desse jeito, né? Porque tudo começa assim. Outra coisa é você saber qual é a linguagem do outro. E aí entra também a sedução, fazer a linguagem do outro. E quando a pessoa percebe isso, e você acionou isso em você, acionou o seu amor, a outra vai, com certeza, ele vai se sentir grato. Porque quando a gente dá um presente, né, a pessoa, ela fica, isso já é estudado há muito tempo, ela fica em movimento interno de retribuição. Sempre. Isso é infalível. Falar que ama não é amor, para mim, né? Isso mesmo, amor a gente sente. Amor a gente sente. Por quê? A gente está falando aqui das linguagens. Toda emoção, e ele coloca aqui, são linguagens emocionais, então tem que sentir. Como você sente o amor? Como que eu sinto? Nossa, quando ela me fala que eu sou lindo, sei lá. Ou quando faz uma massagem, ou quando larga tudo para ficar comigo, me dá aquele tempo de qualidade. Você tem que saber qual é a sua forma de amor, porque aí todas as outras coisinhas minhocas que vierem na sua cabeça, ela não me ama, nanana. Opa, não é que ela não me ama, ela não está entendendo qual é a minha linguagem do amor, qual é a linguagem dela. Eu vou oferecer para ela a linguagem do amor, porque você está aqui, você está entendendo qual que é isso, né? Quem tem o conhecimento coloca em prática. E aí você vai lá e vai oferecer para ela. Nossa, ela gosta de receber palavras de afirmação, presentes. Então, vou levar uma florzinha, uma bala, qualquer coisa, um bilhetinho. E a pessoa vai se sentir ali, né, na sintonia de querer ofertar também para você, né? Então, aí vai acontecendo a troca justa, né? E aí, nesse momento, você fala, nossa, eu gosto tanto quando você me dá esse tempo, quando você deixa de, sei lá, fazer
algo para ficar comigo. Eu amo você fazer dessa maneira. Eu sinto um amor grande. A pessoa vai também sacar que você gosta disso. Então, é bem legal. Não sei se você está lendo, quem está lendo esse livro, tem uma atividade aqui no final, que é assim. Complete a frase. Haveria menos divórcios no mundo se as pessoas... Aí, cada um de vocês pensa, pode colocar aqui como que a gente poderia fazer, eu poderia fazer, né, para ter menos divórcios no mundo, mais relacionamento, né? Então, fica aí a atividade para vocês pensarem, para vocês se reverem, para entrar nessa abordagem aqui do autor, né? Que ele coloca essas 5 linguagens. E agradecer vocês por estarem aqui na live. E a semana que vem é o segundo capítulo, que é mantenha o tanque de amor cheio. Que legal, né? Então, como manter o tanque de amor cheio, o emocional. Um beijo para cada um de vocês. Querem falar, meninas? Vou desligar aqui meu microfone. Só um recado que a gente costuma falar muito na constelação familiar, que é a lei do dar e receber. A gente tem que buscar isso o tempo todo, buscar o equilíbrio disso o tempo todo. Rapidamente, numa relação de casal, aquele que dá muito e aquele que recebe demais, normalmente, 90% dos casos, o que recebe demais fica tão em dívida, digamos assim, que ele não consegue devolver. E normalmente esse que recebeu demais é o que vai acabar se separando, indo embora, às vezes fazendo alguma bobagem e vai embora. Então, assim, por isso que a gente está aqui de novo reforçando a necessidade desse equilíbrio mesmo, do dar e do receber. Paixão. É isso, gente. Obrigado. Uma boa semana para todos. E eu só falar, o amor é uma arte. A vida é uma arte. Precisamos percorrer o caminho do aprendizado em amar. Igual ser um bom profissional, um bom terapeuta, né? Eu desenvolvo a habilidade. Então, amar é igual. Você vai desenvolvendo cada dia melhor a sua habilidade. Bom treino para vocês aí durante a semana. Da vida, né? Um beijo, meninas. Beijo.